Bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou estar falando aí sobre um assunto que ganhou uma certa importância nos últimos anos. Ele é um assunto recente, mas eu vejo que principalmente agora nos últimos meses tem mais gente falando, tem até rolando alguns workshops e tal. Só que querendo ou não, o material, falando em YouTube ainda, é bem escasso. Então eu quero estar aqui tentando resumir e falando aí de uma forma bem simples o que é o teste de caos. Isso mesmo, teste de caos, né? Ou o termo em inglês aí que é utilizado é o chaos testing, beleza? Bom, vamos lá. O que seria um teste de caos? Bom, primeiro, o que a gente tem que entender que o teste de caos é basicamente para a gente testar de alguma forma a resiliência e a confiabilidade para um sistema, né? Para um sistema enfrentar o inesperado. Né? Primeiro, eu acho que é interessante comentar sobre resiliência, né? Um nome aí que aparece bastante, só que muitas vezes ainda gera um pouco de confusão. Até vou colocar aqui, né? Quando a gente chama uma pessoa de uma pessoa resiliente, o que que é? É que ela enfrenta aí muitos problemas, muitas coisas durante a vida ou durante um determinado período de tempo e ela consegue se recuperar disso. Legal? Se recuperar. Guarde essa palavra. Da mesma forma, o material que é, né, um material físico mesmo, né? Quando a gente fala que ele é resiliente, é que ele pode se quebrar, ele pode se deformar, e ele consegue voltar ao seu estado original. Né? Então, a grande questão aqui de resiliência é o sistema ele conseguir voltar ao seu estado normal depois de sofrer algumas coisas, de sofrer com algumas coisas que eu vou estar falando aqui nesse vídeo. Beleza? Legal. Então, resiliência e confiabilidade. Teste de caos para testar resiliência e confiabilidade. Inclusive o teste de caos, um outro nome que é comum você ouvir é teste de resiliência. Justamente por causa disso, porque a principal questão é testar a resiliência dele. Beleza? Bom, como é que eu faço um teste de caos? Ok? De forma bem direta, né? Basicamente, o teste de causa é um conjunto, né, ele pode ser considerado um conjunto de práticas que consistem, né, em introduzir de forma intencional, isso é importante, né, a gente está controlando aquele ambiente ali, né, de forma intencional, falhas, erros ou qualquer outra condição adversa em um determinado sistema para justamente avaliar essa capacidade, né, de resposta dele e a recuperação é adequada, é o que a gente espera. Inclusive, a gente pode ter requisitos pensando nisso. Legal. Então, vamos para um exemplo bem simples. Eu tenho um sistema aí baseado em vários microserviços. Um microserviço desse, ele cai. Ele fica indisponível. O que vai acontecer com o meu sistema? O meu sistema vai continuar respondendo? O meu sistema vai apresentar alguma falha? Quando esse microserviço ele voltar, né, a funcionar, o meu sistema como um todo ele vai voltar a funcionar também? O que vai acontecer com ele? Né? Ou seja, eu estou introduzindo uma condição totalmente adversa para ver como é que o meu sistema ele vai se comportar. Beleza? Isso é muito mais importante hoje em dia ainda quando a gente fala em sistemas complexos. Complexos aí, né? Cloud, vários microserviços, diversas tecnologias, enfim, muitas coisas envolvidas. Então, a gente ter esse tipo de teste é bem importante para saber como é que o meu sistema como um todo ele vai se comportar no caso de uma dessas partes parar de funcionar. Parar de funcionar é apenas um exemplo, né? Mas vamos imaginar que um servidor parou de funcionar. Ou vamos imaginar que por algum motivo teve um deploy errado, alguma coisa nesse sentido, e, sei lá, invalidou a base de dados, corrompeu a base de dados. O que vai acontecer? Né? Então, são algumas ideias ali. Um teste de estresse, isso é muito questionável, tá? Tem algumas literaturas que definem que o teste de estresse, beleza, é um teste de estresse, só que também pode ser considerado um teste de caos. Por quê? Quando tiver, por exemplo, vários milhões de usuários acessando ao mesmo tempo determinada função, fazendo determinado determinada ação dentro do sistema, o que vai acontecer com o sistema? Ele vai aguentar?
que vai acontecer com ele depois da carga desses usuários, né? Voltar para o número normal de usuários. O meu sistema ele vai continuar funcionando da maneira adequada? Então, é questionável, né, se é um teste de caos ou um teste de estresse. Eu defendo particularmente que são os dois, né, porque, como eu falei, teste de caos ainda é algo muito novo e mesmo as pessoas que estão no dia a dia estão aprendendo isso, têm algumas dúvidas relacionadas, porque é de fato algo novo. Beleza? Então, a ideia, né, principal é garantir que os sistemas eles funcionem nas maneiras mais adversas. Legal? Pensando aqui, ele funciona, né, é mais comum ele ser utilizado aí em sistemas cloud. Beleza? Porque qual que é a ideia, né? Quando a gente simula algumas situações de caos, né, as empresas, né, os times, o produto, eles podem identificar e solucionar problemas antes de que esses causem um impacto negativo na operação do negócio em si, né, e na experiência aí dos usuários, né? Justamente, eu vou, lógica de qualquer tipo de teste, eu vou tentar simular isso aqui no ambiente controlado e vou, se o meu sistema não está respondendo da maneira adequada, eu vou corrigir isso aqui dentro, para que isso não seja liberado para os clientes. Legal? Então, outra ideia, né, que o teste de caos, ele tem um foco mesmo em realizar aí testes em ambientes de fato controlados, né, onde que a gente pode, por exemplo, injetar falhas específicas e avaliar o comportamento do sistema considerando essas falhas aí, né? Então, justamente com isso aí permite as equipes de desenvolvimento desenvolver, enfim, corrigir, identificar esses problemas de resiliência, né, e melhorar aí o design, a arquitetura, enfim, o sistema como um todo. Legal. E tem um outro termo que é a engenharia do caos, né? Também está muito envolvido, surgiu aí na mesma época do teste de caos, que é basicamente criar uma cultura organizacional que tudo deve ser considerado como algo que o caos é algo normal dentro do time. O que eu quero dizer isso? Caos é algo normal dentro do produto. Eu acho que fica melhor, né? Tudo o que está sendo feito, tudo o que está sendo desenvolvido deve ser pensado e se aquilo não funcionar, se é um microserviço com o qual eu me comunico aqui, se ele parar de funcionar, ou seja, é realmente criar uma cultura de caos e construir esse sistema já pensando em todas as possibilidades. Legal? Então é uma cultura de caos dentro dos times. Legal? Aí vocês, né, para finalizar aqui, vocês devem estar se pensando, pô, mas como é que eu vou fazer isso? Então, aí tem várias formas de fato manuais, né, de testar isso, que realmente são muito trabalhosas, né? Eu preciso ter um conhecimento gigante aí de infra, de cloud, de arquitetura, enfim, várias coisas para conseguir simular e injetar essas falhas, mas obviamente, né, que já existem várias ferramentas aí no mundo cloud para testar isso. Um deles, que eu acho que foi dos pioneiros, né, foi a Netflix. A Netflix foi um dos pioneiros pensando em teste de caos, que criou o Chaos Monkey, né, o macaco do caos, né? Pensar, a gente consegue associar, né, com o macaco meio maluco aí, ele vai entrar nesse ambiente aí de microserviço, vai começar a destruir as coisas, vai começar a desligar uma coisa, vai começar a derrubar uma coisa, enfim. E a gente, né, essa ferramenta aí ajuda a identificar o que está acontecendo com esse sistema, né? Como, né, essa ferramenta ajuda a causar esses erros, né? E a gente, né, com ferramentas de monitoramento, enfim, aí tem várias técnicas, enfim, é um assunto bem complexo mesmo. Com tudo isso, a gente consegue estar avaliando o que está acontecendo com o meu sistema quando esses microserviços eles falham, quando eles caem, quando eles ficam indisponíveis, enfim, beleza? Então espero aí que eu tenha conseguido explicar aí em tempo recorde, né? Porque realmente não é um assunto muito fácil, né? Muito simples, mas espero que eu tenha conseguido explicar para vocês o que é o teste de caos, beleza? Espero que tenham gostado do vídeo e até o próximo vídeo.